Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Ministro. De facto, o tom mais cordato não inibe, nem nos pode inibir de divergirmos e de assumirmos as diferenças. E também não poderá servir para, de alguma forma, de uma forma mais de fininho, como diz o povo, tentar passar alguns mitos com os quais nós não concordamos. Sr. Ministro, relativamente à TAP, o Sr. Ministro hoje disse aqui uma coisa diferente do que disse no passado. No passado dizia que era um processo incompleto, hoje disse que era um processo ilegal. Eu não sei se isto é de facto para agradar ao Bloco de Esquerda, e ao Partido Comunista. Na primeira versão pareceu-me que foi isso. Mas de qualquer maneira, se me permitem continuar, então continuamos com um processo incompleto, mas que, na opinião do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, são processos ilegais, e a verdade é que temos que reconhecer o seguinte: a ANAC, como é que se chama a entidade? A ANAC emitiu um parecer, que o Sr. Ministro deu grande destaque nesta audição, mas esqueceu-se de uma coisa: é que faltavam documentos, conforme veio-se depois a comprovar no debate subsequente. O que quer dizer que aquilo não era definitivo, porque havia um conjunto de informações que era necessário complementar, que posteriormente já não dariam, como não deram, as conclusões iniciais. Mas, sim, falta informação e por isso a informação é coxa. E depois, Sr. Ministro, também dizer-lhe que eu percebo que haja aqui um grande enfoque, nomeadamente nesta coisa de tentar misturar os assuntos e os passado com o presente, no sentido de que nós até enviamos documentação de suporte às decisões. Ó, Sr. Ministro, estamos a falar de um papel que o senhor deixou cá ficar, que não chega a 2,5 páginas, onde uma página é para dizer que o Governo vai nomear 6 administradores. É isto que nós estamos a falar, ó Sr. Ministro. Isto é claramente insuficiente para um processo desta natureza e por isso era, de facto, importante não uma síntese do memorando, mas o próprio memorando. Porque há aqui várias coisas que não estão visíveis e que nós não conhecemos. E depois, como eu disse há pouco, e o Sr. Ministro furtou-se essa questão, nós verificamos é que um dos principais acionistas viu prorrogado a concessão do método por um X tempo. O mesmo Governo. E eu vejo aqui uma relação direta. E eu percebo que o senhor não queira responder a isso, mas, enfim, gostaria que, de facto, respondesse. Da mesma forma que também que não respondeu a estas ligações, que agora vamos percebendo, de entradas de acionistas encapotados chineses que não existiam até há pouco tempo. E por isso são questões que, de facto, onde se deveria dar alguma resposta. Depois também dizer-lhe, já se falou aqui também de lápis de memória. Eu apetece-me perguntar onde é que os senhores estavam em abril e maio de 2011. Onde é que estavam em abril e maio de 2011? Quando em abril de 2011 o Sr. Ministro das Finanças, o senhor fazia parte do Governo, anunciou que só havia dinheiro para 2 meses de salários, e em maio, quando os senhores subscreveram o memorando da tropa, que condicionou e que vai condicionar ainda hoje e os próximos anos da vida dos portugueses. Fruto de quê? E passando aqui para o tema das PPPs, ó Sr. Ministro, enfim, o deputado João Paulo Correia já não está cá, teve que ir para outra audição, e eu percebo isso, mas há coisas que não podem passar assim. Nós estamos a falar de renegociações feitas sobre negócios que o Governo que o senhor fez parte fez. Que não foi o Governo anterior que fez. Recordar que só 11 mil milhões em parcerias público-privadas foram subscritas pelo então Secretário de Estado Paulo Campos em 2010 e 2009, cuja primeira prestação era para ser paga a partir de 2014. Ó, Sr. Ministro, porquê? Porque houve um governo eleito em 2009, cujo mandato terminaria em 2013, se não houvesse eleições antecipadas, se não houvesse o tal período de abril e maio de 2011, que os senhores agora não se querem recordar. Ou seria, empurravam com a barriga para a frente para depois das eleições que ocorreriam normalmente em 2013. É disto que nós estamos a falar. Agora, verberar que as negociações não foram bem feitas, não foram tão longe quanto nós desejaríamos e tínhamos metas. E, Sr. Ministro, nós não aceitamos o número que o senhor traz. Nós aceitamos os números que o tal tem expresso no relatório, que são significativamente melhores, e gostaria de recordar ao Grupo Parlamentar do PS, a pedir-lhe para transmitir ao Sr. Deputado João Paulo Correia, que de facto ele diz que há uma parte significativa das reduções que são graças à alteração do modelo de pagamento. E eu tive a oportunidade de dizer na primeira intervenção qual era a percentagem da redução que estava afeta à redução das TIRs.
às taxas internas de rentabilidade, àquilo que é o que ganham os parceiros, eram 47%. A alteração que o deputado João Paulo Correia faz tem, de facto, um peso importante na equação, que são 43%, mas é menos 43% do que 47%. E por isso, volto a dizer que nesta matéria estamos a falar de poupanças que são úteis e gostaríamos, de facto, que o Sr. Ministro deixasse-nos aqui, não uma questão de propaganda, mas tem que ter objetivos, Sr. Ministro. O senhor vai para uma negociação, tem que ter objetivos. O senhor tem um conjunto de parcerias que está a fechar as negociações, que são difíceis. Pois são, porque os contratos muito blindados. Os contratos são muito complexos. Mas esses contratos, Sr. Ministro, foram feitos por um governo que o senhor fez parte e não pelo governo anterior. E por isso, se o governo anterior teve dificuldades em ir mais longe, eu volto a dizer, espero sinceramente que o senhor, que conhece bem o modelo dos contratos que foram feitos, porque fez parte da equipa que fez esses contratos, que consiga ser mais eficaz que os outros. Mas fixe metas, assuma objetivos, diga aos portugueses que nestas vamos tentar fazer melhor que os outros, entanto o objetivo é este, porque seria muito importante, porque senão fica-nos novamente estes cruzamentos todos. Então há aqui um memorando da TAP, não se diz o que é, e de repente um deles fica com mais X anos de concessão do método do Porto, isto não tem relação direta. A negociação das PPPs foi muito curtinha relativamente a quê? Muito curtinha relativamente a quê? Qual é que é a sua perspectiva? Quanto é que afinal vamos poupar no final do processo? Muito obrigado. Obrigado.